Estou aproveitando aqui, ó, que estou aplicando aqui um fungicida nas nossas suculentas aqui para ajudar elas a passarem pelo período da umidade do ar, né, que aumenta aí com a chuvarada, e deixar para você no vídeo de hoje então 4 dicas que a gente coloca em prática aqui e que ajuda bastante aí a gente a vencer esse período mais complicado aí do cultivo, que é o período do verão, onde tem chuvarada, umidade do ar que aumenta. Então realmente é necessário alguns cuidados especiais para não perder tantas plantas, né? Mas o que eu queria deixar também logo no início do vídeo é um pensamento, na verdade uma realidade, né? Que é a questão de a gente também olhar sempre alguma coisinha que ainda está bacana no cultivo para a gente não desanimar, porque nesse período agora tem algumas suculentas que aproveitam a chuvarada para trazer para a gente isso aqui, ó. É haste floral, multiplicação. Então a gente precisa realmente dar uma olhadinha aí para esse lado bom da coisa, para não ficar tão pesado o cultivo, né? Mas eu vou trazer para você nesse vídeo de hoje 4 dicas que a gente coloca em prática aqui e a gente acaba passando aí por esse período mais complicado sem grandes perdas, sem grandes danos aqui nas suculentas. A primeira dica é um local arejado, né? Desde que a gente começou a cultivar suculentas que a gente ouve falar que elas gostam de um local mais arejado. É importante a gente entender que as plantas elas são seres vivos e assim como nós, seres humanos, nesse período agora, eu não sei se você percebe, acredito que sim, a gente transpira muito mais, né? Então o que acontece? A gente acaba desidratando se a gente não tomar alguns cuidados. E de acordo com algumas informações que eu pesquiso aqui com alguns engenheiros agrônomos, as plantas também elas transpiram mais nesse período e por isso elas perdem algumas proteínas, elas perdem alguns nutrientes e com isso elas ficam mais vulneráveis a ataque de pragas e de doenças de planta como os fungos, né? Principalmente fungo pinta preta. Então as nossas são cultivadas aqui num local, ó, no segundo andar aqui na laje, e elas tomam toda a ventilação, né? Então, se caso você não cultivar num local alto assim, você pode deixar ela no local que ela toma mais ventilação. A segunda dica que dá muito certo aqui pra gente também, toda planta que a gente sabe que ela é bem perseguida por pragas e fungos nesse período, a gente faz a poda dela e deixa ela passar o período de chuva assim, ó, enraizando dentro de um pote vazio, ou até mesmo num local aí sequinho, né, que não tenha até mesmo substrato, ou que não pare água de chuva ou outro tipo de água quando vai regar, né? E assim a gente vai deixando elas para elas passarem esse período de chuvarada e com isso aí, ó, elas vão enraizando. Como você pode ver aqui, ó, todas essas aqui que são Fred Ives, todas elas já têm raízes despontando aqui, ó. E quando passar o período de chuvarada, eu já tenho aqui uma bacia com substrato prontinho para elas, num local seco também, sem molhar. E aí, assim que passar a chuvarada, eu vou replantar. Enquanto isso, elas vão liberando raízes aqui, ó, e ficando bem fortes, né? Então, o que acontece? Eu deixo num local que toma o sol da manhã e quando vem a chuvarada também, a chuva bate nelas aqui, hidrata elas, mas não fica água empoçada. E aí elas vão aqui, ó, desenvolvendo raízes e depois a gente planta e elas vão seguir a vida numa boa, depois que passar o período de chuvarada. Isso aí eu já fiz com essa aqui também, ó, que é uma híbrida vermelha. Ela já foi também podada, já soltou novas raízes, plantei novamente. Agora no período de chuva ela pega aí o fungo da pinta preta, que é normal, mas ao mesmo tempo que ela pega o fungo, ela vai dando aqui pra gente algumas outras mudas. Mas tudo isso é de acordo com os cuidados que normalmente eu deixo dica aqui no canal. E uma dessas dicas sempre é a questão da poda, como é o caso dessa gila também aqui, ó, que já teve bem fungada também, já fiz a poda, ela enraizou novamente. Aqui, ó, como você pode ver, tem folha com fungo aqui, ó, por causa da chuvarada, isso é normal, mas ao mesmo tempo que ela tem fungo, ela tem também brotação, tá dando mudas aqui pra gente. Já tirei uma mudinha que estava maior. Tem uma outra mudinha aqui, ó, desenvolvendo também. Então, o bacana da poda é isso, porque você podando, a planta vai ganhar força e vai seguir a vida dela, ó, dando mudas para você, assim como dá mudas para a gente aqui. E normalmente me perguntam se existe um período certo para podas, né, para a gente fazer a poda. Aqui a gente poda sempre que precisa mesmo. E sempre que a gente faz podas, os resultados são muito bons aí, ó, porque quando ela solta esse monte de raiz, a gente sabe que a planta vai seguir a vida dela numa boa. E o bacana da poda também é que sempre a planta vai liberar novas raízes e desenvolver,
E além disso, a planta que ficou ali podada, né, o caule, sempre libera aí algumas mudinhas para a gente. Então, quando passa a chuvarada, a gente tem aí plantas se renovando, porque está com raízes novas e também tem novas mudas, né? Eu não sei no cultivo seu se é assim, mas aqui no nosso cultivo teve um período que a gente falava que algumas plantas eram tão boas para cultivar que nem praga chegava na planta, né? Como era o caso dessa Vivem aqui, ó. Mas muitas coisas mudaram no cultivo e hoje em dia plantas que eram consideradas aí bem resistentes a pragas, elas pegam também a praga, como é o caso dessa aqui, que a gente fez a poda nela há pouco tempo aí, que ela estava lotada de cochonilha carapaça. Mas hoje ela está aqui, ó, lindona depois da poda. A questão da calha a gente também, nós já fizemos podas aqui em algumas calhe com cochonilha de carapaça, com fungo pinta preta e colocamos para enraizar novamente. E hoje elas estão aqui, ó, lindonas novamente. A terceira dica é o bom e velho substrato aí bem drenante, bem arado, aquele substrato onde você aperta ele aí na sua mão e ele realmente não empelota, né? Ele se solta todo da sua mão. E para evitar o acúmulo também de fungos, também a gente usa menos matéria orgânica agora nesse período, né? Depois que passar a chuvarada, a gente volta a colocar aí um pouquinho mais de matéria orgânica, como a folha de mato e folha em decomposição. Mas nesse período a gente evita por causa do excesso de fungo que acaba aparecendo. E falando em fungo, vem aí a quarta dica do vídeo de hoje, que é a questão do fungicida, né? Normalmente eu mostro aqui que a gente usa realmente o Fungitor e a gente já compra a caixinha dele para passar esse período mesmo, porque é bem complicado se não tiver um defensivo, né? E aí, para dizer para você que as pessoas me perguntam assim se eu uso realmente uma vez por mês nos períodos de chuva também. E quando tem o período de chuva, a gente usa aí a cada 15 dias. A aplicação é sempre ao final do dia, a gente procura ver um dia ali que na previsão do tempo não marca chuva, para a gente aplicar, para não aplicar e de repente vir uma chuvarada e tirar todo o produto, né? E na sequência eu vou mostrar para você algumas suculentas que a gente conseguiu salvar com esses cuidados, com essas dicas, né? Como é o caso aqui, ó, da Sedeveria Marcos, que é uma planta muito bonita, muito bacana, mas nós percebemos no período de chuva que ela tende a dar uma melada boa aí nas folhas, né? Então, sabendo desse problema, a gente aplica o fungicida nela, já bem antes mesmo de começar a chuvarada, para dar um reforço, para ela passar bem por esse período, e ela está aguentando aqui numa boa, né? Está até florescendo. Tem também a Dionísios, que deu uma diminuída, já tiramos muita folha aqui, que deu uma apodrecida, que deu o fungo da pinta preta, né? Mas com esses 4 cuidados aí, essas 4 dicas que eu estou deixando no vídeo de hoje, a gente está conseguindo levar elas para frente aqui e elas estão vencendo aí o período de chuvarada. A Jade também, todo mundo que tem essa planta sabe que nesse período agora aumenta aí a pinta preta nela também, mas a nossa continua aqui vencendo, as nossas na verdade, né, que nós temos algumas aqui no cultivo, e elas estão vencendo graças a esses cuidados, né? São dicas que a gente deixa porque realmente dá muito certo aqui pra gente. Então a gente vendo que dá certo, a gente corre aqui e passa para você. O Ionic Kiwi também, como você pode ver aqui, ó, tá até manchado por causa de alguns defensivos que a gente passa, porque se não fosse realmente essa planta não resiste aqui na nossa região esse período de umidade, né? Porque ela também é uma das plantas que assim que aumenta a umidade do ar, ela começa a realmente despencar folha para todo lado e ao invés de aumentar, de melhorar e de crescer, ela vai diminuindo. Mas nós sabemos que algumas suculentas, o mais importante é realmente manter elas vivas nesse período e depois elas vão melhorando, né? Elas vão voltando aí à melhor forma delas, vamos assim dizer. Mas cuidando aí do substrato bem aerado, um local ventilado e a questão de um fungicida, a gente vai vencendo com elas aí esse período complicado. Como é o caso também da tão famosa Perle, né? Que todo mundo deseja, que todo mundo gosta, quer ter as baciadas, mas nós sabemos que quando chega esse período agora, elas vão diminuindo o tamanho, né? Porque vai dando muito apodrecimento nas primeiras folhas, vai dando fungo pinta preta, e a gente até acostumou a refazer elas depois que passa a chuvarada. Então a gente mantém viva e depois é que a gente vai ter as baciadas cheias novamente. O cacto amendoim também,
normalmente me pedem dicas porque as pessoas falam que os delas ou deles, né, vão ficando bonitos, mas de repente dá aquela ferrugem, que também é um fungo. Aqui a gente aplica o fungicida, 15 dias depois a gente coloca um adubo rico em fósforo ou um fertilizante rico em fósforo e ele segue a vida numa boa também, brotando e desenvolvendo. Enquanto eu vou aplicando aqui o fungicida em algumas suculentas aqui, vou falar sobre essa questão aí, que algumas pessoas têm muitas dúvidas se podem colocar um fungicida, por exemplo, hoje, e daqui quantos dias pode aplicar um fertilizante. Aqui costumo fazer a mesma coisa no mesmo dia, dependendo da situação, eu aplico o fungicida na planta, na folha dela, em cima, né, normal, e vou lá com um fertilizante rico em fósforo, por exemplo, e coloco no substrato. Não tem problema nenhum, porque é a mesma coisa se você tivesse tomando um remédio e logo depois do remédio você fazer uma alimentação, né? Ou você fazer uma alimentação e logo depois tomar um remédio. No caso das plantas vai funcionar mais ou menos desse jeito. E normalmente essas informações que a gente passa aqui no canal, a gente pega essas informações com o engenheiro agrônomo ou técnico agrícola, né? Coloca em prática aqui, tudo que a gente viu que deu certo realmente, a gente traz a dica aqui para o canal, para não prejudicar a planta de ninguém que assiste e pega as dicas aqui com a gente, né? E no mais, assim, eu gostaria de deixar para você hoje aí uma reflexão, porque muitas das vezes a gente fica muito chateado, muito entristecido porque perdeu uma planta por um fungo ou por uma questão da chuvarada mesmo, mas aqui na cidade que a gente mora teve grandes perdas, grandes tragédias mesmo por causa de chuva, né? Gente que perdeu casa, gente que perdeu empresa por causa de chuva, e aí a gente para refletir um pouquinho, que às vezes a gente também dá muita importância por um detalhe, porque a gente gosta das nossas plantas, mas a gente vai perder uma planta por causa de chuva, depois pode comprar outra, né? Tranquilamente. Já tem gente que perde muito mais com a questão da chuvarada. Então é só mesmo para deixar uma reflexão da gente poder olhar para aquilo que está dando certo, para aquilo que está brotando, florescendo e tentar passar por esse período de uma forma mais leve, né? Para o cultivo não ficar tão complicado e não ficar tão doloroso, porque aqui mesmo a gente vê perdas aqui de suculentas e cactos por podridão, por fungos, mas a gente olha para outros cantos e vê floração, vê brotação, então nem tudo está perdido. Então o vídeo de hoje ele é meio também para deixar para a gente aí uma reflexão daquilo que a gente está dando também muita importância, né? Porque logo logo passa essa questão da chuvarada e a gente volta a ter aí as nossas plantas lindonas e bonitonas novamente, tá bom? Foi só mesmo para deixar uma reflexão para aquelas pessoas que estão apavoradas, né, falando que vai desistir, que não quer mais saber de cultivar por causa dos problemas. E essa questão do problema da chuvarada, todo ano a gente sabe que vai ter mesmo aí uma perda ou outra. O importante é a gente também não se fechar tanto nessa questão das perdas, porque senão o cultivo perde a graça, né? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha sido útil aí para você. Se gostou e não foi inscrito ou inscrita por aqui, te convido a se inscrever, deixar um joinha, compartilhar. Fazendo isso o YouTube entende que você está gostando, pega todo vídeo novo que eu postar aqui e manda para você, tá certo? E para você que é meu parceirão e minha parceirona sempre até o final de cada vídeo, agradeço muito aí pela sua companhia, desejo para você o melhor dessa vida sempre, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.